O que torna o ambiente empresarial cada vez mais complexo aqui no Brasil é exatamente os dados macroeconômicos, as dificuldades que nós temos. Não necessariamente aqui a microeconomia em si, né? Mas os dados tais como emprego, disponibilidade de renda, a renda do consumidor, a renda da população brasileira é relativamente baixa e os custos são muito altos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O público consumidor, a pessoa que consome, a pessoa que compra, é o consumo que faz com que o aumento da atividade empresarial aumente ou diminua e, consequentemente, o empresário ele monta a empresa dele para atender um consumidor. Tá? Então, é isso que eu quero dizer. Então, se o consumidor, aquela pessoa que compra produtos e serviços tem uma renda muito baixa, automaticamente a estratégia que o empresário terá para alcançar esse público consumidor, ele terá muito mais trabalho, ou seja, terá que aplicar muito mais recursos do que em outros países, por exemplo. Por isso que nós temos essas dificuldades estruturais, tais como o consumo, ele torna-se relativamente baixo porque a renda média brasileira é muito baixa, impostos que são muito altos, a ausência de infraestrutura e custos, acesso a financiamentos, o custo é muito alto. Então, tudo isso faz com que torne o mercado cada vez mais complexo e o empresário que está entrando nessa área, seja você pequeno, médio ou grande, tem um desafio constante e diariamente e faz necessário sim analisar o seu negócio a curto, médio e longo prazo, né? Gente, aqui no estado de Goiás, aqui o acesso a crédito, não somente aqui, eu costumo dizer que aqui nós somos basicamente uma ilha. Se nós formos olhar em outros estados, o acesso a crédito está relativamente um pouco mais complicado. E as operações que nós estamos tendo atualmente são por etapas, né? Tem aquele tipo de empresário que é o microempreendedor individual, então ele consegue ter acesso de até R$21 mil por meio do Banco de Fomento. Aqueles empresários que são acima de microempreendedores individuais e não possuem imóveis para serem postos como garantias, que é assim essencial para as principais operações de recursos subsidiados, que proporcionarão prazos muito maiores, 10 anos, 15 anos e taxas de juros bem mais baixas, ou seja, projetos estruturais mais relevantes, é essencial que se tenha imóveis como garantia. Então, para esse empresário que não tem, dá para fazer uma reestruturação e buscar um crédito por meio de uma Garante Goiás, consegue-se pegar até R$200 mil, ou até mesmo por meio de um BNDES Capital de Giro, e tem essa opção desse público que tem mais capilaridade de acesso a crédito, que são os empresários que possuem imóveis para serem postas como garantias. Esses empresários aí já têm uma possibilidade de pegar créditos bem mais baratos, inclusive podendo chegar a se tornarem mais baratos do que a taxa Selic, que atualmente está a 15% ao ano, e com prazos de carência muito mais estendidos. Por essas dificuldades que relatei anteriormente, um dos principais empecilhos ao aumento do negócio, à reestruturação do negócio, é o acesso a crédito, é o acesso a recursos financeiros, porque sem recurso financeiro e uma estratégia bem organizada fica bem complexo o empresário ele conseguir aumentar a estrutura operacional dele, montar o ambiente de negócio para que ele até mesmo consiga captar talentos, porque a pessoa que é talentosa, o colaborador que ele é bom, ele quer ficar em uma empresa que tem a possibilidade de que ele consiga ter um plano de carreira. Então ele quer entrar em uma empresa que hoje ele é entregador, amanhã ele pode se tornar gerente, depois diretor e assim consequentemente, ou seja, um plano de carreira. E o público consumidor, ele quer uma empresa bem organizada, uma empresa que ele consiga comprar um produto dele, que ele consiga ser bem atendido, e tudo isso carece de estrutura operacional, de uma logística muito grande de recursos, e dentre esses recursos o principal é o financeiro.
Então, gente, se você tem dúvida em relação a como reestruturar seu negócio, quer saber como é que funciona esse mundo operacional, esse mundo de captação de recursos, não se esqueça, entre em contato aqui na BR Projetos, nos acompanhe por meio das redes sociais, eu estou constantemente informando sobre esses tipos de assuntos. Então, curta os nossos conteúdos e compartilhe para aquelas pessoas que muito provavelmente terão interesse sobre. Um abraço e qualquer dúvida ou informações estamos à disposição.